Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde, programa da ACOM, que é a carinhosa Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos trazer uma excelente notícia para tantas pessoas, principalmente que colaboraram com a instituição no que a gente fez, na campanha que nós realizamos para complemento da verba para aquisição de um novo acelerador linear. Me parece que agora vai sair que vai dar tudo certo, né? Dr. Rômulo Verdolin, que é físico, do Hospital do Câncer, do Hospital São João de Deus, em parceria com o Hospital do Câncer. Me parece que agora realmente já foi dado um grande passo, com relação aos trâmites legais, de aquisição desse novo aparelho, e agora realmente vai sair, então, essa grande novidade tão esperada. É verdade. Como a gente, parte do dinheiro que foi usado para comprar o acelerador veio de verba pública, a gente teve que fazer uma licitação, então acabou demorando um tempo relativamente longo, E em dezembro nós tentamos efetivar essa compra. O dinheiro, infelizmente, não foi suficiente. As duas empresas que vendem acelerador linear aqui no Brasil, diga-se de passagem, as duas são empresas de outros países. As duas alegaram a mesma coisa, que o dinheiro era muito curto, não era suficiente para oferecer um equipamento com a qualidade que nós queríamos. E depois que essa verba foi complementada, aí a gente conseguiu finalmente, exatamente, nessa semana nós já demos o penúltimo passo para a aquisição do acelerador, que foi a abertura dos envelopes com a proposta técnica, onde a Varian Medical Systems, que é a atual fornecedora de todos os equipamentos que nós temos no hospital, também ganhou essa licitação. O aparelho antigo também Sim, é desse tudo que nós temos hoje dentro do serviço de radioterapia veio da Varian. E o novo acelerador também, não só o acelerador, porque a aquisição do acelerador em si envolve outras coisas. Então a gente vai receber, juntamente com o acelerador, um novo sistema de planejamento, que é o sistema mais moderno que existe hoje no mundo. Que bacana. A gente está recebendo também um sistema de verificação e registro, que vai dar mais confiabilidade aos tratamentos, minimiza muito a chance de erro, principalmente de erro de posicionamento dos pacientes, de aplicação de radiação nos pacientes. Então, o trabalho dos técnicos vai ser mais monitorado, vai ser mais automatizado agora em função desses novos programas. E em vista, quando a gente compara com o aparelho antigo, que é o atual que está instalado no hospital, ele é um aparelho, vamos dizer assim, antigo, mas em perfeito estado de funcionamento, manutenção rigorosa, uma vez Exatamente. que ele lida com radiação e tudo, um tratamento muito sério. Mas o que muda em vista desse acelerador antigo, que nós temos atualmente, para esse novo? O que ele tem a mais, além dessas possibilidades de verificação, de todas essas questões? No que mais ele muda, assim, para quem está em casa entender de forma bem simples o presente que foi que eles deram para nossos pacientes? Certo. Bom, é importante dizer que o acelerador que nós temos hoje, que é um Clinax 600 CD da Varian, ele foi instalado há 12 anos atrás. É um tempo considerável, Exatamente. Naquele momento era uma máquina muito moderna, era uma máquina que atendia a todos os tratamentos que nós tínhamos em vista na clínica. Entretanto, hoje nós vivemos uma outra realidade no mundo da radioterapia. Hoje as máquinas são mais modernas, os computadores são mais modernos. Então, apesar de ter se passado somente 12 anos, mas o acelerador atual que nós temos instalado hoje na clínica, tecnologicamente ele está muito defasado em relação ao que se tem hoje, principalmente quando se compara com máquinas do porte dessa que vai chegar para nós agora. Ele, para quem está em casa entender, porque a gente fala, é a mesma coisa que um celular, A gente compra um hoje, daqui 2 meses aquele já é defasado, já tem um bem melhor, mas aquele não é ruim, Não significa, por exemplo, que o atual tratamento, que é feito com o atual aparelho, da Varian que está instalado, ele não é um tratamento ruim, só não tem todas as possibilidades que esse novo aparelho vai oferecer, por exemplo, uma margem de erro menor, uma qualidade melhor do tratamento. Exatamente. O tratamento que nós fazemos hoje no acelerador que já está instalado na clínica é um tratamento muito bom. Nós fazemos aqui a radioterapia chamada conformacional, que é uma radioterapia baseada em imagens tridimensionais, em ressonância magnética, em tomografia computadorizada.
Então nós já conseguimos uma precisão muito grande em função da tecnologia que nós temos com essa máquina. Entretanto, o novo acelerador, que é um Varian IX, que está para chegar agora, a gente acredita que até o final do ano ele vai estar funcionando e já tratando os pacientes. Inclusive, não é te cortando não, mas quem está em casa que ouviu a gente falar final do ano, né? Eu queria também, depois que a gente voltasse nessa questão, para explicar um pouquinho mais o porquê da demora, né? Por que de não instalá-lo, né? Daqui a 15 dias, um mês, 2 meses já está funcionando. Até mesmo por causa dos riscos, de todos os testes, né, que são necessários para que seja um tratamento seguro. Mas em vista então do aparelho anterior, essas são apenas umas das questões que são muito melhores. Por exemplo, vai agilizar muito mais o tratamento. Sim. Essa máquina atual, ela já proporciona um tratamento muito bom. Só que a máquina nova, o acelerador novo que vai chegar para nós, vai possibilitar que a gente consiga implementar novas técnicas de tratamento no nosso serviço. Então, por exemplo, o acelerador atual, ele só trata o paciente com feixe de fótons, com feixe de raio-x. O novo acelerador, além do feixe de raio-x, ele também emite um feixe de elétrons. Então, é uma radiação diferente que é muito bem aceita pela pele do paciente ou para se tratar lesões mais superficiais no corpo do paciente. Minimiza, por exemplo, até efeitos colaterais, queimadura, né? Exatamente. Então, quando o paciente tem uma lesão mais superficial no seu corpo, se essa lesão é tratada com feixe de fótons, especialmente um feixe de fótons de um acelerador linear, que é um feixe que tem alta energia, aquela radiação tem uma grande penetração nos tecidos. Então, mesmo depois da lesão, mesmo depois da região que você quer tratar, ainda existe uma quantidade considerável de radiação. Com o feixe de elétrons, e essa máquina vai trazer para nós 5 diferentes energias de elétrons para que se trate 5 diferentes profundidades, a gente consegue minimizar muito a dose de radiação na região que está depois da lesão. Que bacana. Então, com isso, a gente vai minimizar muito a possibilidade de efeitos colaterais para os pacientes que tiverem lesão superficial. Do ponto de vista de lesão semi-profunda e profunda, esse acelerador novo vai também permitir a implantação de uma técnica chamada IMRT, que é uma técnica onde o feixe de radiação é modulado. Então você consegue fazer com que chegue mais radiação em locais onde a lesão é mais espessa e menos radiação onde ela é menos espessa. Ou seja, preserva então todo o redor, né, Exatamente, da lesão. Os tecidos sadios que estão ali em volta da lesão são atingidos minimamente. Então, pelo menos essas 2 novas técnicas, que são a irradiação com elétrons e o IMRT, já são 2 realidades que nós poderemos colocar em funcionamento ainda esse ano. Que bacana. Você me perguntou sobre por que não essa máquina começar a funcionar daqui a acho que a dúvida de quem está em casa também é a minha, né? Sim. Eu imagino que quem está em casa também deve estar pensando por que demora tanto, né? Para esse aparelho. Primeiro que ele vem dos Estados Unidos, né? Acontece aí a primeira questão. O Brasil não tem hoje uma fábrica de aceleradores lineares. Todos os aceleradores lineares que existem hoje dentro do território brasileiro vieram de outros países. Houve recentemente uma licitação do Ministério da Saúde para aquisição de 80 novos aceleradores lineares. Uma transação aí de, me parece que 250 milhões aproximadamente. E uma das premissas desse edital era que a empresa vitoriosa montasse uma fábrica no Brasil dentro de um intervalo de tempo que, se eu não me engano, é de 5 anos. Foi a Varian que ganhou essa licitação, inclusive. Bacana. Então, a partir do momento que esses contratos forem assinados, se é que já não foram, eles têm ali aquele prazo que me parece que é de 5 anos para montar uma fábrica no Brasil. Mas nesse momento, qualquer empresa que venda aceleradores lineares dentro do território brasileiro, elas têm que importar esse equipamento. Então, a gente esbarra primeiro na burocracia. Não é fácil você importar um equipamento que custa 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Especialmente um equipamento que emite radiação ionizante. Então, mais complicado ainda, né? Exatamente. A questão burocrática é muito forte nesse aspecto. Então, assim, você tem que primeiro vencer toda essa burocracia até que você consiga a licença de importação do equipamento. Uma vez obtida essa licença de importação, o fabricante é então comunicado
e geralmente ele gasta até 4 meses entre fabricação e envio do equipamento para o Brasil. Então é demorado até mesmo o processo de fabricação, ele é complexo, né? Porque imagino que um aparelho cheio de detalhes, né? E por lidar com radiação, ele deve ser... Então é um equipamento onde o controle de qualidade é muito minucioso. Então é um equipamento de produção demorada, o transporte é feito de navio, então demora bastante a chegar aqui no Brasil. Uma vez que essa máquina chegue, ela vem desmontada. Então ela vai chegar no porto, ela vai ser transportada aqui para Divinópolis, ela vai chegar em caixas aqui no hospital e a gente tem que fazer a montagem dessa máquina na sala. Depois que essa máquina estiver montada, é feito o acabamento da sala, porque várias coisas, muito embora a nossa sala já esteja praticamente finalizada, é um bunker de concreto onde a gente tem a laje e as paredes do feixe primário tem uma espessura de quase 2 metros de concreto. Que é para proteger, para essa radiação. Para não ter vazamento de radiação para o exterior da sala. Mas a sala não está toda pronta, você ainda tem um sistema de ar-condicionado, você tem um sistema de refrigeração da máquina, um sistema elétrico, comunicação audiovisual com o paciente, então tudo isso ainda demora também um tempo. Então a expectativa é que se demore em torno de 2 meses até que a máquina seja montada e a sala seja terminada. Isso é feito junto, né? Enquanto a máquina é produzida nos Estados Unidos? Sim. Não. Algumas coisas são adiantadas agora, né? Por exemplo, a nossa sala já está com concreto pronto. Então o pessoal já vai adiantar o que for possível fazer sem a presença da máquina, mas são poucas coisas. Depois que a máquina chegar, que ela for montada, aí tem esse outro processo. Aí tem a segunda fase de acabamento da sala já com a máquina montada. Terminou, vem a fase que a gente chama de aceitação. Então o equipamento é ligado e são feitos inúmeros testes para se verificar se a máquina realmente funciona como ela tem que funcionar. Uma vez que ela seja aprovada na aceitação, é feito então o comissionamento. No comissionamento nós vamos testar todos os tratamentos possíveis e imagináveis naquela máquina e todos aqueles dados vão ser tabelados no computador para abastecer o sistema de planejamento. Então isso aí deve levar talvez mais umas 2, 3 semanas até que a gente consiga finalizar. Só depois que o sistema de planejamento estiver também comissionado, que nós vamos fazer vários testes no sistema, só então é que a máquina está liberada para tratamento dos pacientes. Claro, partindo do princípio que ele tenha sido aprovado em todas essas etapas. Todos esses testes, né, comissionamento, enfim, eles são feitos pela equipe do hospital, em conjunto com médicos, físicos, alguma coisa assim, além, né, do senhor? Ou como que isso é feito? Tem uma equipe específica que vem junto com vem para a montagem? Como que isso é? Sim, isso pode funcionar de várias maneiras diferentes. Eu vou dizer como é que vai funcionar com essa máquina especificamente. Quando nós fizemos o edital de licitação, nós especificamos tudo o que nós queríamos. As características do acelerador linear, quais eram as energias de fótons desejadas, as energias de elétrons, os acessórios que nós achávamos importantes, todo o instrumental de dosimetria que a legislação exige, né, através da RDC 20 de 2006 da Anvisa, existem vários itens de dosimetria que a gente teve que comprar. Então, uma vez que você tenha já escrito todas essas coisas, você já garantiu a chegada dos equipamentos. Aí vem a etapa de aceitação e comissionamento. Ela pode ser feita de várias maneiras diferentes. Nesse caso específico, nós colocamos no edital que quem vendesse o equipamento, quem ganhasse a licitação, teria que fazer tanto a aceitação quanto o comissionamento para nós. De maneira que nós só vamos aceitar o equipamento, nós só vamos falar, olha, o equipamento é esse. Está perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Só depois que a empresa, no caso a Varian, provar para nós, através tanto da aceitação quanto do comissionamento, que a máquina atende 100% das exigências feitas no edital. A gente teria a opção de nós mesmos fazermos essas etapas de aceitação e comissionamento, ou poderíamos contratar uma outra empresa para fazer isso, mas a gente achou melhor exigir que a própria empresa vencedora já fizesse, exatamente. Certo. E com relação, né, a esses testes, né, e tudo, a partir do momento que esses testes foram feitos, né, já está em perfeito, pronta, né, pronta para uso, né, enfim. Sim.
qual que é a expectativa de dividir o uso entre o novo aparelho e o aparelho antigo? Por exemplo, mandar para o antigo algumas situações, alguns casos mais simples e para esses casos mais complexos? Ou o que pretende ser feito dentro do hospital? Então, a princípio, tudo que o acelerador atual faz, o novo também vai fazer. Uhum. Então, a gente poderia hoje, se fosse o caso de tirar os pacientes dessa máquina e levar para outra, seria tranquila essa transição. Uhum. Claro que não é muito simples, porque tirar paciente de uma máquina para outra não é como você sair de um carro, entrar no outro e sair dirigindo da mesma forma. Planejamento todo novo, né? A gente tem que fazer todo o planejamento de novo, daria um trabalho gigantesco, mas seria possível. Agora, muitas das modalidades que a gente pretende implantar no novo acelerador não são possíveis nesse acelerador atual. Então, pacientes que tiverem lesão que puder ser tratada com feixe de elétrons, automaticamente irão para o novo acelerador. Pacientes que tenham indicação de IMRT irão também para o novo acelerador. Agora, aquelas técnicas que hoje já são atendidas no acelerador atual, então a gente vai poder fazer uma distribuição de pacientes mais ou menos assim, um para uma máquina, um para outra, um para uma máquina, um para outra. A nossa ideia é ter algo em torno de 80 pacientes por dia em cada máquina, que é o recomendado pelo fabricante. É uma forma de distribuir, porque o atual, inclusive, vários problemas que ele sofre, né, vamos dizer assim, é devido ao excesso, né, de pacientes, uma vez que ele é programado para atender cerca de 70, 80... A Varian recomenda no máximo 80 pacientes por dia. E já aconteceu de atender 145, que a gente estava conversando ao pico de 145 pacientes por dia, quase o dobro da quantidade que é considerada máxima pelo fabricante do equipamento. É muita exigência, né, de uma máquina que, enfim... Nesse momento, nós estamos em torno de 110 pacientes por dia com o acelerador atual. Uhum. E é um momento que a gente está sofrendo uma pequena diminuição de pacientes por causa do carnaval. Mas então, assim que passar o carnaval, que depois não vai esse número aumentar. Exatamente. O normal nosso é em torno de 120 por dia, que é aí 50% acima do máximo que é projetado para essa máquina. Né? Ok. E para a gente finalizar, eu só queria, né, a título de curiosidade mesmo, dentre os outros hospitais que também fazem, nos hospitais do câncer espalhados pelo Brasil afora, a maioria deles, eles lidam com que tipo de aparelhos? Por exemplo, equiparado, né, esse novo aparelho que nós recebemos, os outros grandes centros também, eles estão nesse mesmo patamar, eles estão com aparelhos mais simples, melhores, ou a gente não teria nem como a gente usar isso como critério de falar, de comparação? Sim. Ou teria assim, como a gente... Olha, é um pouco complicado porque geralmente os grandes centros, com raríssimas exceções, eles não atendem pacientes do SUS. Uhum. Então são grandes hospitais que atendem pacientes de convênios caros, pacientes que pagam tratamento particular. Então são hospitais onde o faturamento envolve uma quantia substancial de dinheiro. Não é a nossa realidade, né? A nossa realidade é 80%, 90% dos nossos pacientes são do SUS. Uhum. O SUS repassa para o hospital, obviamente, uma remuneração que é muito baixa quando comparada com o tratamento particular, por exemplo, mas ainda assim é uma remuneração que mantém o hospital funcionando. Então, se a gente for comparar hoje o serviço de radioterapia do Hospital São João de Deus, que é um serviço essencialmente SUS, com outros serviços do mesmo porte, quer dizer, serviços que tenham um acelerador, ou daqui uns dias a gente vai poder dizer serviços que têm 2 aceleradores, eu diria que com a chegada desse acelerador novo, a gente vai estar top entre esses tipos de serviço. Que bacana. Palavra do vendedor da Varian anteontem, quando a gente abriu os envelopes com as propostas técnicas. Segundo ele, o serviço de radioterapia nosso aqui agora vai ser o que vai ter o melhor equipamento SUS em Minas Gerais. Então a gente não vai encontrar em Minas Gerais outro serviço que atenda SUS com um acelerador tão moderno quanto esse que foi adquirido agora e que, se Deus quiser e tudo correr bem, deve estar em funcionamento. A nossa previsão é outubro, novembro. Ok, bom, então, né, finalizando dessa forma, lembrando que, né, a grande maioria dos nossos pacientes, né, das pessoas que usam o serviço do Hospital do Câncer, eles são provenientes do SUS e é um tratamento gratuito e de qualidade. Isso é muito bom, né, a gente levar essa informação também para quem está em casa. Bom, doutor Romulo, quero agradecer então mais uma vez, né, a sua participação
E em breve, né, a gente pretende trazê-lo novamente para falar como que está esse processo, né, de instalação, né, quando chegou, se deu tudo certo, esses procedimentos legais, né, de aceitação, enfim. E trazer para quem está em casa essas informações, porque afinal de contas é graças a eles que nós também conseguimos, né, complementar essa verba para a gente conseguir comprar esse aparelho. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Prazer. E a você que está em casa, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto. Não saia daí que é rapidinho, a gente está de volta. ACOM contra o câncer pela vida. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá pessoal, eu, Paula Fernandes, vesti a camiseta da solidariedade, sou parceira da ACOM na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. Oi gente, eu sou o Tiaguinho e eu também sou parceiro da ACOM. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Voltamos do intervalo. No primeiro bloco você viu sobre o novo aparelho da radioterapia e o atual. Quais são seus benefícios, como que ele é. E agora estou aqui com o Dr. Agostinho Luciano, que irá explicar para nós, foi muito falar sobre a radioterapia. O que é a radioterapia, para explicar ao pessoal de casa? Radioterapia é um dos meios que a oncologia usa, né, para o tratamento do câncer. Hoje utiliza-se o raio-x de alta potência dirigido e localizado. Com esse novo aparelho, quais serão os benefícios que os pacientes terão? Vamos ver, por exemplo, hoje para o paciente obeso, masculino ou feminino, os pacientes com tumor de próstata, por exemplo, essa radiação, ele sendo um aparelho mais potente, você vai ter uma radiação mais dirigida, mais localizada, e com isso menos efeito colateral. Como ele tem a energia de elétrons, é uma energia que ela atinge a pequenas profundidades, que seja 2, 3, 5 centímetros, você melhora muito os tratamentos de pele e melhora muito também os tratamentos na cavidade oral, mama, onde você não necessita de tratamento a grandes profundidades. Ele tem um limite, ele não é igual à radioterapia convencional, que ela é, vamos dizer assim, quase que limitada em profundidade. Então, com esse novo aparelho, podemos dizer que nós só temos a ganhar muitos benefícios com ele, né? Tanto para a gente profissional, como para o paciente. É muito ganho, ele facilita muito o tratamento, você diminui bastante os efeitos colaterais, além de eficiência. O que a gente preocupa mais, além de diminuir os efeitos colaterais, é eficiência de tratamento. Muito melhor isso aí. Eu só queria agradecer a sua entrevista, doutor Agostinho. Muito obrigado. E que o senhor tenha um bom trabalho aí agora com esse novo aparelho que está por vir, né? Disponho, então, sempre às ordens para orientar os pacientes e ajudar a ACOM. Muito obrigado. ACOM contra o câncer pela vida. Fazer compras e carregar sacolas nunca foi tão bom. Por isso, a Emimartan, maior rede de varejo de cama, mesa e banho do Brasil, realiza o seu Bazar Solidário. Dias 2, 3, 4 e 5 de abril, das 11 às 21 horas. Local, estacionamento Hiper ABC Centro, Rua Goiás, 1515 Centro. Produtos de cama, mesa e banho com até 50% de desconto. Emimartan e ACOM, na luta contra o câncer pela vida. Nasceu em 21 de março de 1995, a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. O primeiro objetivo foi construir o Hospital do Câncer e, posteriormente, para acolher os pacientes de outras cidades que não tinham onde ficar para se tratarem diariamente em Divinópolis, foi construída a Casa de Apoio. Contudo, no intuito de que essas pessoas continuassem sendo cada vez mais bem atendidas, houve a necessidade de ampliar o serviço com a construção do Centro Assistencial e do Centro de Reabilitação Oral. Tudo isso só foi possível a partir da união desse povo solidário que viabilizou o tratamento oncológico na região e que o mantém até hoje com pequenas doações e milhares de pessoas que também se solidarizam à causa. É com a sua contribuição que hoje a ACOM completa os seus 19 anos, uma entidade sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, que mantém a premissa de ajudar pessoas que convivem com câncer, com evolução e aperfeiçoamento constante.
Atualmente, a associação atende uma população estimada de 1.300.000 pessoas, em cerca de 86 cidades do centro-oeste de Minas, Alto São Francisco e parte sudoeste do estado. Desejamos, nesses 19 anos, a todos muitas felicidades, aos voluntários, aos colaboradores, aos que trabalham nessa associação e fazem que ela cada dia possa crescer mais e ajudar mais pessoas. ACOM, contra o câncer, pela vida. E assim chegamos ao final de mais um programa. Desejo felicidades à ACOM pelos seus 19 anos. E isso só é possível por causa da sua ajuda, da sua doação. Essa doação que atinge vários pacientes, várias pessoas que necessitam desse tratamento. Muito obrigado a você, obrigado a todos que trabalham na ACOM e fazem dela cada dia maior. Sábado que vem eu espero você novamente aqui no programa Mais Saúde. ACOM, contra o câncer, pela vida.